Quando dei acordo de mim, estava na enfermaria, deitado em um leito. Nada me doía, porém senti em mim amargura tremenda. Ao primeiro enfermeiro que se aproximou, perguntei: que foi isso que eu tive? Ele olhou de soslaio, fez um esgar e respondeu: o médico poderia dizer umas palavras complicadas, mas isso é muito pecado que o senhor tem. Demorou um pouco e emendou: que nós todos ainda temos. Apesar de tudo, tive vontade de rir. Que mais fazer diante de tantas realidades simples, porém vívidas ao extremo e patentes a toda a prova? Quer trazer-me o meu evangelho? Roguei. Está debaixo do travesseiro? Respondeu. Você adivinhou? Estranhei. Entre sorrindo, esclareceu. O chefe e o médico acharam que é seu grande remédio. E você, o que pensa, Vitório? Eu penso que é o grande remédio, Sr. Próclo. Na conferência de ontem, falou o instrutor: quando o espírito é brilhante, o corpo não pode ser chaguento. E o Evangelho ensina isso tudo, sem complicações e sem fazer a coisa comprida, como o médico sempre repete. Você costuma ler, Vitório? Ele me olhou com espanto, dizendo com solicitude: nós, os enfermeiros e os médicos, temos obrigação de ler o Evangelho. Nosso trabalho demanda a posse de acúmulos energéticos curadores, e o livro do crucificado é uma fonte de eflúvios maravilhosos. Costumo ler, costumo colocar a mão direita sobre ele e fazer minhas orações. Aprendi isso na Grécia quando fui para lá como soldado, com alguns discípulos do caminho. Eles costumavam colocar o livro sobre a cabeça dos doentes, rogando a Deus que fosse feita a sua vontade acima de tudo. E os doentes saravam? Perguntei. Olhou-me o enfermeiro com algum desdém, respondendo: nem a religião e nem a medicina podem evitar que morra o que teve nascimento. Entretanto, enquanto não for hora de morrer, tudo deve ser tentado, e o Evangelho faz bem para os corpos e para as almas. É isso mesmo, Vitório. Tornou ele a me encarar, afirmando: mais faz ele pelas almas. Afinal de contas, já que os vivos devem morrer, que o façam nas melhores condições, não acha o senhor? Nem diga, Vitório. Logo a quem você pergunta isso? O enfermeiro indicou a si próprio, batendo com a mão direita no peito a fim de dizer: eu também fiz das minhas. Matei e depredei por conta dos outros, até que dei em ser fugitivo e bandido dos mais bárbaros. Ganhei isto. Agora estou folgado porque trabalho e faço o bem que posso. Calou-se por um instante, para logo mais recomeçar, tendo visto que eu lhe esperava o prosseguimento. Por aqui, Sr. Próclo, não dá gente boa, é quase tudo a mesma coisa, é só gente que vem dos abismos. Onde esteve você, Vitório? Eu vim das águas, pois a minha morte carnal foi por afogamento. Um companheiro traiu-me, preparou-me uma emboscada, depois de me haver ferido ainda vivo, atirou-me às águas, tendo eu deixado o corpo físico naquele estado, que ficou sendo a minha tortura por 140 e poucos anos. Passei tudo isso desesperado, gritando por socorro, berrando como um danado. Como foi que se deu a sua libertação? Encolheu ele os ombros, como quem não valoriza os meios, desde que os fins sejam aqueles determinados por Deus, mas falou explicando. Um barqueiro passou e recolheu-me. Nada mais. De tanta gente que por ali passava, ninguém me vendo naquele estado, somente aquele barqueiro me viu, quando chegou a hora indicada pela justiça divina. O problema, Sr. Próclo, é tratar de não dever. Quem deve certamente terá que pagar. Que adianta condicionar a vida aos efeitos, considerar tanto os seus pretensos valores, quando os verdadeiros valores pertencem às causas? Se tivéssemos sempre em mente as leis básicas, as virtudes fundamentais, por certo não teríamos tanto que pensar em recursos que por si mesmos nada valem. Desprezamos ao que é fundamental, quando é hora de pensar e de agir com seriedade, e depois ficamos por aí a tecer considerações sobre paliativos e outras coisinhas. Não é isso?
Você gosta de ler sobre filosofias, Vitório? Ele sorriu francamente, respondendo: Meu fraco, Sr. Proclo, era negociar. As guerras é que me tiraram do sério. Eu acho que na vida tudo é questão de saber transacionar, trocar de tudo, permutar sempre, nunca, porém, fazer negócios desonestos. Veja o senhor como eu vivo agora. Não é puro negócio? Dou a minha parte e os outros me dão o que lhes cumpre. Deus, que é o Senhor de tudo, distribui, por sua vez, aquelas pagas morais que não poderiam vir de outro modo e nem de outra fonte. Não se resume tudo em colher na fonte divina e permutar de acordo com as leis de Deus? Deveras, Vitório, tudo é questão de viver o regime de permutas, lembrando a obrigação elementar de não sair fora das normas fundamentais de harmonia. Todavia, não se aprende isso tão fácil assim. A falta de conhecimento gera falta de certezas, e a falta de certeza gera negligência e a queda, vindo por aí as dores e as necessidades de resgate. As vidas cheias de percalços e de sofrimentos, emendou ele peremptório. Por falar em vidas, você conhece bem esse negócio, Vitório? Perguntei. Vitório assentiu com seu habitual gesto de cabeça, anunciando: Depois de 2 anos de serviço, mereci uma bela experiência demonstrativa. Fui enviado à região acima, tendo lá visto umas tantas verdades a meu respeito, umas facetas do meu roteiro de vidas e de liberdades mal usadas. Detendo-me em sua expressão incriminativa, indaguei: Liberdades mal usadas? Sim, senhor, quase que um roteiro de liberdades mal usadas e nada mais. Não sei o que fiz quando fui habitante dos reinos inferiores, porque então vi tudo em plena escuridão, sem imagens e sem a menor noção de coisa alguma. Ao entrar, porém, na esfera hominal, depois de ser conhecedor de algumas verdades fundamentais, quase tudo quanto fiz foi usar mal das liberdades que tive. Cometi erros e mais erros, descendo aos abismos do sofrimento e tendo que reencarnar em corpos terrivelmente defeituosos ou mesmo sobrecarregados de taras doentias. Minha última vida carnal, essa foi quase um programa completo de inversão da ordem moral. O abuso das liberdades mal usadas fizeram-me viver nas trevas e por entre vermes, gemendo ceitil por ceitil as maldades cometidas. Rendo graças a Deus por isto que estou fazendo, porque assim consigo fazer o bem. Pensando feridas, enxugando lágrimas, falando sobre as leis de Deus, tudo isto, bênção que chove sobre mim, vinda dos altos planos de onde nossos maiores executam a vontade de Deus. Para quem matou, roubou, gozou com a desgraça alheia e fez coisas que não se pode imaginar agora sem terríveis remorsos, tudo isso são as graças de Deus. Naquela hora, chegou o médico indagando-me: Dói-lhe alguma parte, Proclo? Eu todo sou uma só e perfeita tormenta, doutor. É minha alma quem se aflige e põe o meu corpo em dolorosa situação. Creio que foi isso, que foi pensar em minhas ações que me fez recair daquele modo terrível. Tomou-me a dianteira, observando: Não, senhor, é que a Inquisição funciona normalmente e vive assassinando os filhos de Deus sob vários pretextos. E como aqueles que sofrem, pensam e clamam por justiça, os inventores do Instituto Criminoso são atingidos, uma vez que ainda se encontram em condições de inferioridade vibratória. Tenha cuidado com os seus pensares, procure viver cada vez mais para o trabalho edificante, pois do contrário ficará sujeito a muitos achaques tormentosos quando alguma vítima do Instituto Criminoso lembrar com ódio e rancor dos seus inventores e algozes. Devo defender-me, então? Use do recurso exato com todo o rigor. Trabalhe e seja assíduo leitor do Evangelho. Eu, pelo menos, não conheço terapêutica melhor. Para falar certo, digo que não existe outra no seu caso. Muito bem, doutor, agradeço pelo aviso.
nem sequer imaginava tal coisa. Tomou ares de rigorosa observação, advertindo: Próclo, você não valoriza o seu trabalho. Não tem confiança nas lições que passa à frente, julgando ser apenas um modo de empatar o tempo, enquanto não for transferido para outra esfera e para outro serviço. Tenha em mente, porém, que o seu trabalho deve ser levado a termo com todo o rigor. Seus passos estão sendo vigiados e suas palavras estão sendo medidas. Elementos de fiscalização rondam ocultamente as nossas atividades, registrando as nossas reações emotivo-mentais. E você, lembre-se, já foi colhido em falta várias vezes. Decresceu, portanto, seu poder defensivo. Sua aura de revestimento está furada, está lesada, possibilitando a entrada de cargas mentais e de projeções energéticas perigosas. Aturdido, fitei-o com atenção, desejando que falasse mais, que me informasse de outras verdades ou leis de mim desconhecidas, mas o médico afirmou tendo a seguir todo o rumo de seus deveres. Algum dia, Próclo, você fará o seu devido resgate. Por ora, meta isto na cabeça. Vá tomando pé na arte de ensinar as veredas do Senhor, porque você sofreu pelas mortes e malvadezas, mas está com os deveres de reparação doutrinária em débito. Algum dia, não sei quando, o caminho do Senhor será, em sua essência, reposto no lugar, cumprindo que seus antigos corruptores venham a produzir o que devem, trabalhando pelo resgate direto e objetivo. Repito, Próclo, que pagar pelas mortes e pelas trapaças é uma coisa, sendo outra a reparação devida aos erros doutrinários fabricados em impostos. Não se esqueça do que ora lhe digo. Ali fiquei, pensativo, até que apanhei o Evangelho entre as mãos, encarando-o como se fosse o único programa redentor. Verdadeiramente, falando agora de fatos que ocorrem há 1300 anos, repito a minha impressão, pois o Evangelho contém tudo para ser absoluto programa redentor. O livro que exemplifica a lei, o amor e a revelação, de maneira como Jesus Cristo o fez, encerra o conteúdo geral. A questão é viver o Evangelho, não apenas comentá-lo ou dar-lhe feição exterior, em atos ou programações rituais. Jesus, em verdade, não quis jamais ser festejado como figurão ilustre, colocado em cima dos santuários de pau, de pedra, de ouro ou de matéria alguma, para aí receber elogios rasgados e festejos maquinais. Quer o divino modelo ser imitado, senão de um salto, pelo menos de um pouquinho por vez, na razão direta das possibilidades de cada um.